Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. RFI, a rádio do mundo. Esta semana ficou marcada pela terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que decorreu na cidade francesa de Nice e onde estiveram presentes todos os países africanos de língua portuguesa. A jornalista Cristiana Soares esteve neste evento e entrevistou vários intervenientes lusófonos. Em França, Angola reafirmou o seu compromisso com a proteção dos oceanos e a mitigação das alterações climáticas. A ministra do Ambiente de Angola, Ana Paula de Carvalho, avançou ainda que o processo de criação da primeira área de conservação marinha do país está numa fase avançada. A primeira área de conservação marinha de Angola está no Namibe, é a Baía dos Tigres. Agora já não é uma baía, porque já se tornou uma porção de terra rodeada por mar, passou a ser uma ilha, mas é um ponto muito bonito. E ali é praticamente a divisão entre o deserto e o mar. Ela está quase que finalizada, essa parte. Há necessidade de fazermos agora um trabalho conjunto com o Ministério das Pescas também, com o próprio governo provincial, foi sendo feito desde o início. É a nossa primeira, então está a ser tratada de forma especial. Também a ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos de Angola, Carmen de Sacramento dos Santos, esteve em Nice e alertou para os perigos da pesca ilegal, admitindo que fiscalizar os 1.650 quilómetros da costa angolana é um desafio devido à falta de meios. Eu acho que é um flagelo a nível mundial. E essa pesca ilegal é uma pesca que se dá não só pela presença não autorizada de várias frotas e embarcações, mas também pela ausência de documentação ou então mesmo de regulamentação dos países. Nós temos um combate que é feito do ponto de vista de, em terra, falar com os operadores e organizar a sua presença no mar através da documentação, das autorizações. Temos um sistema de gestão. Agora, se me pergunta, na nossa extensão de costa, 1.650 quilómetros, nós não temos os meios suficientes para que este combate, no lugar certo, possa ser feito. O presidente guineense, Umar Sissoco Embalo, proferiu um discurso na abertura desta cimeira e admitiu que a humanidade está confrontada com um desafio existencial, a preservação da integridade dos oceanos. A Guiné-Bissau não poupará esforços para continuar a ser uma voz audível e um parceiro comprometido na construção de um futuro onde os oceanos sejam protegidos e as comunidades costeiras valorizadas, a biodiversidade marinha preservada como a herança comum da humanidade. Os oceanos têm um lugar central na Guiné-Bissau, lembrou o ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática guineense, Viriato Kassamá, mas o país também tem levado a cabo outros esforços ambientais, nomeadamente na preservação das florestas, dando-lhes créditos de carbono, resultado de um projeto iniciado em 2006 para quantificar o carbono armazenado nas florestas guineenses. Conseguimos gerar crédito de carbono e este crédito de carbono rendeu a Guiné-Bissau aproximadamente 4 milhões de dólares americanos, não é? Que foi depositada na Fundação Bioguiné. O nosso problema neste momento é a questão da permanência. Gerando crédito de carbono, nós não podemos estar a gerar crédito do carbono um ano, 2, 3 anos a seguir começamos a cortar as nossas matas, não é? A exploração desenfreada dos nossos recursos florestais e poderá com certeza afetar a Guiné-Bissau nesse aspecto. Por isso é que nós temos que repensar as nossas políticas públicas e temos que introduzir a dimensão ambiental nas várias políticas públicas. A ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável de São Tomé e Príncipe, Nilda Borges da Mata, também esteve em Nice e não só anunciou a recém-criação de 8 áreas marinhas protegidas, como falou sobre a importância de o país passar a sediar o Secretariado da Economia Azul da SEAC. Para São Tomé e Príncipe é muito importante, uma vez que nós já definimos também como um eixo em termos de transição com a economia azul, nós temos uma estratégia, temos um plano de ação para o investimento na economia azul, temos também que ter essa valência, que é a valência de investigação. Portanto, tendo São Tomé e Príncipe essa potencialidade em termos de economia azul, ter um centro de investigação no país que vai cobrir a sub-região SEAC, né, a Comunidade dos Estados da África Central, será uma mais-valia para o país. Cabo Verde também se afirmou nesta cimeira com o ministro do Mar, Jorge Santos, a defender a criação de centros de excelência nos países lusófonos insulares para uma liderança partilhada e sustentável da economia azul. É uma iniciativa importante
dos sítios lusófonos, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, que também tem uma vasta área e ilhas também importantes, mas também é extensiva a Timor-Leste, e é um centro de excelência para a investigação, para a ciência e para a educação da ciência marinha. Mas também é um centro de excelência para nós fazermos conjuntamente a investigação oceanográfica. É um instrumento essencial para fixar essa informação. E aí é que está. Estamos na era dos dados. E os dados têm custo, mas também têm preço. Por isso é que nós temos que liderar o processo dos dados a nível nacional. E uma forma de liderar em parceria com os nossos parceiros internacionais, porque são expedições. Na ciência não existe fronteiras, existe complementaridade. Bissau 94 FM. Esta semana, os sindicatos queriam paralisar a educação e a saúde na Guiné-Bissau, com uma greve que durou desde segunda-feira. No entanto, para substituir os profissionais de saúde em greve, foram destacados militares, algo que desagradou a Central Sindical Frente Social, como denunciou Ioiô João Correia, porta-voz da Frente Social, em declarações a Miguel Martins. Esta situação de substituição dos profissionais em greve está a criar mais a situação de desconforto e situação de revolta a nível da classe dos profissionais de saúde, mas também, de certo modo, esta situação de desespero, ou seja, de menosprezo por parte do governo, acaba por endurecer aquilo que é a luta e, inclusive, também não temos outra alternativa, porque, de certo modo, como sabem, nos últimos tempos, a autoridade atual tem proibido, restringido aquilo que é outras formas de manifestação, outras formas de luta, que é, por exemplo, manifestação, vigília e demais. Poucos dias depois, o presidente Umar Sissoko Embalo declarou ter sido ele a decidir esta substituição, como nos relatou o nosso correspondente, Moussa Baldé. Umar Sissoko Embalo diz ser incompreensível a onda de greves nos setores da saúde e da educação. Afirmou que, enquanto primeiro-ministro, em 2018, pagou todas as dívidas então reivindicadas pelos professores e pessoal médico. Agora o presidente diz que vai ativar a polícia judiciária e o Ministério Público para que averiguem se realmente existem ou não dívidas aos professores e ao pessoal médico. Umar Sissoko Embalo adianta que, se não existirem dívidas, então aí sim os sindicatos serão chamados à responsabilidade. Em relação a novos pagamentos, Embalo avisou que, devido às restrições orçamentais impostas pelo Fundo Monetário Internacional, não é possível aumentar nada, mesmo para si, enquanto Presidente da República. Sissoko Embalo esclareceu ter sido sua decisão colocar médicos militares no Simão Mendes, principal hospital do país, uma vez que técnicos civis estão de greve. São Tomé 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe arrancaram esta semana oficialmente as celebrações dos 50 anos da independência do país, com o presidente a traçar as suas prioridades a partir da Ilha do Príncipe, como nos relatou Maximino Carlos. Unidade, disciplina e trabalho são os três eixos que o Presidente da República pretende para os santomenses nos próximos 50 anos. Carlos Villanova fez este apelo no ato de abertura na cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe, das atividades alusivas aos 50 anos de independência nacional, com o acender da chama da pátria. Vamos todos nos unirmos, nos juntarmos com responsabilidade e com trabalho e construirmos um país que todos queremos. Um país saudável, um país próspero, de gente responsável e rica na personalidade. Este é o desejo que eu quero e desafio todos os santomenses para me acompanharem neste desafio. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, o governo vai regularizar as dívidas dos estudantes para com as universidades no último ano da licenciatura. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Ulisses Correia, como nos explicou Odair Santos. O chefe do governo cabo-verdiano, que participou de uma conversa aberta com estudantes universitários na cidade da Praia, promovida pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, anunciou que o programa de apoio aos estudantes com dívidas acumuladas junto às instituições de ensino superior já existe e é executado pela Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social Escolar. Ulisses Correia Silva afirmou que agora o governo vai reforçar o apoio, alargando o número de beneficiários e o volume de financiamento para resolver situações
pendentes e garantir que mais estudantes possam continuar os seus estudos com estabilidade. Nós temos um programa de regularização de dívidas às instituições de ensino superior que já vem sendo executado através do FICAS. Nós vamos aumentar o volume desse financiamento para podermos regularizar situações diversas que nós temos neste momento. RFI. Em Angola, o governo vai contratar mais de 1.000 médicos cubanos para reforçar a capacidade de resposta no setor da saúde, confrontado com a falta de recursos humanos especializados. Avelino Miguel deu-nos mais detalhes a partir de Luanda. O governo angolano vai contratar mais de 1.000 médicos cubanos, num valor de 71,3 milhões de euros, para reforçar a capacidade de resposta do setor da saúde, que vive dificuldades de falta de recursos humanos especializados. De acordo com o decreto do presidente João Lourenço, que autoriza a contratação de médicos cubanos, a decisão visa garantir a assistência médica nas unidades hospitalares públicas e apoiar a formação especializada de médicos angolanos. O grupo empresarial Antex, que representa o governo cubano em Angola, é o responsável da contratação dos médicos que trabalham no estrangeiro. RFI, as vozes do mundo. Obrigada por ter acompanhado esta semana em África. Até para a semana.